E nós começamos te contando que o governador Ratinho Júnior assumiu a coordenação do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD. O grupo quer atuar de forma coordenada em diversas frentes de interesse dos 7 estados diante do governo federal. A iniciativa, que já realiza encontros desde 2019, então agora se reuniu mais uma vez durante o fim de semana para a formalização da criação do COSUD. O evento, realizado em Belo Horizonte, contou com a participação de Ratinho Júnior, do PSD, de Eduardo Leite, do PSDB, e do governador do Rio Grande do Sul, o Jorginho Melo, do PL, além do governador de Santa Catarina, Romeu Zema, do Novo, e o governador de Minas Gerais, Cláudio. A gente está aqui com os nomes um pouco trocados, né? Mas a gente segue então informando que o governador de Minas Gerais também participou, assim como do Rio de Janeiro, e também o governador do Espírito Santo de São Paulo também participou desse grupo de encontro. Ao longo de 2 dias, os governadores, secretários, diretores técnicos de todos os estados debateram avanços sobre a criação do consórcio, além de diversos temas relacionados à gestão pública. Ao final do evento, Ratinho Júnior foi eleito pelos demais governadores como coordenador do grupo. O chefe aqui do Paraná, do Executivo do Estado, vai ficar à frente do COSUD até o fim de 2024 e terá como vice-coordenador um representante da região Sudeste. O governador do Paraná falou sobre a importância da criação do consórcio. Vamos ouvir. A gente passa a fazer um grande planejamento de forma conjunta, que esses encontros passam a ter realmente metas, inclusive impostas para o Sul e Sudeste, e também automaticamente a gente possa avançar em políticas públicas, inclusive de compras de fornecedores para os estados, para que a gente possa ganhar competitividade, economicidade também na máquina pública. Enfim, a gente passa a ter uma formalização do nosso consórcio. Um momento histórico, que é a consolidação deste consórcio na sua 8ª reunião, onde um consórcio que era até então informal vai passar a ser formalizado de forma legal. Reforçando então a participação dos governadores, Ratinho Júnior, do PSD aqui do Paraná, Eduardo Leite, do PSDB, que é governador do Rio Grande do Sul, Jorginho Melo, do PL, que é o governador de Santa Catarina, Romeu Zema, do Novo, que é o governador de Minas Gerais, Cláudio Castro, do PL, que é o governador do Rio de Janeiro, Renato Casagrande, do PSB, que é governador do Espírito Santo, Tarcísio Freitas, do Republicanos, que é o governador de São Paulo, que compõe, portanto, esse time representando governadores do Sul e Sudeste. Os representantes dos executivos estaduais esperam formalizar o consórcio de integração Sul e Sudeste até o mês de agosto. Para isso, os governadores já estão articulando com as assembleias legislativas a aprovação de projetos de leis estaduais que abordam a criação do COSUD. A estruturação do consórcio vai passar com a criação de uma Assembleia Geral, uma presidência e uma secretaria executiva, além de câmaras temáticas e uma estrutura representativa em Brasília para deliberar sobre os demais variados temas de interesse dos estados. O governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, e que recebeu a reunião do COSUD, participou dela e, portanto, no estado, destacou a relevância dos estados que compõem as regiões Sul e Sudeste. Ele também fez questão de frisar que a iniciativa não tem qualquer objetivo eleitoral. Nós já decidimos pela formalização do consórcio, que será constituído juridicamente, que terá uma presença em Brasília e que estará atuando a partir de agora fortemente para colaborar com os interesses do Brasil. Nós somos representantes de estados que representam mais de 55% da população brasileira, então a nossa função é unirmos forças, é estarmos colaborando sem nenhuma pretensão partidária eleitoral. Tem de ficar muito claro. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, ressaltou durante a conversa com jornalistas que uma das prioridades do COSUD é participar da discussão da reforma tributária. Nós estamos aqui para a prioridade número 1 é a reforma tributária, todos nós preocupados. E pela primeira vez a gente consolidou o COSUD para falar por todos os 7 estados. Estados que não são melhor do que ninguém no Brasil, mas carregamos, produzimos, transportamos a grande riqueza do Brasil. Eduardo Leite, do PSDB, governador do Rio Grande do Sul, fez questão de ressaltar que, além de defender interesses das 2 regiões, o COSUD também terá um papel colaborativo no debate de questões nacionais. E é importante dizer, um consórcio de estados que será afirmativo
na defesa dos interesses das regiões Sul e Sudeste, mas absolutamente solidário com todas as outras regiões e colaborativo com o interesse comum da nação. E conjuntamente como COSUD, identificando aquilo que é comum de interesse para os nossos estados, vamos fazer a defesa dos temas que interessam para as nossas regiões. Ao final do encontro que aconteceu em Belo Horizonte, os governadores dos 7 estados assinaram uma carta compromisso. Nesse documento, eles reiteram o compromisso de uma atuação conjunta e cooperativa para a defesa da liberdade, a geração de emprego e renda nas 2 regiões. Os chefes dos executivos estaduais também marcaram a imposição pela defesa de uma reforma tributária que garanta a simplificação do sistema e o respeito ao federalismo, com garantia de autonomia aos estados e municípios. Vamos lá, reunião importantíssima e cheia de simbolismos. Eu quero dividir alguns aqui com vocês para vocês entenderem a importância desse encontro. Bom, lá estavam todos os estados da região Sul e Sudeste. Segundo o IBGE, esses locais concentram 56% da população brasileira. Então, mais da metade dos brasileiros vivem neste circuito. E, consequentemente, esse circuito concentra a maior parte do PIB brasileiro. Então, tá ali quem trabalha, tá ali quem produz, tá ali quem carrega o Brasil nas costas. Simples assim. Aconteceu em Belo Horizonte e o tema principal era a reforma tributária. O estado de Minas Gerais que protagonizou a Inconfidência Mineira. Não foi por acaso que o local foi escolhido, que na verdade alguns historiadores aí, positivistas, depois quiseram trocar o foco para como se fosse uma reforma republicana, mas na verdade a história sobre a Inconfidência Mineira é sobre impostos. O Tiradentes foi morto porque não queria mais pagar tanto imposto para a coroa portuguesa, pelo ouro que era extraído nas Minas Gerais. É por isso que ele foi morto. Então, se tratar de impostos em Minas Gerais, em um momento como esse, é simbólico. Simbólico também foi o local escolhido para fazer o encontro, Bia Pedroso, Circuito da Liberdade. Também não foi por acaso escolhido a dedo, porque os governadores que lá estavam, de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Paraná, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e de São Paulo, a locomotiva do Brasil, estão atrás de liberdade. Esse tema da reforma tributária é importantíssimo. Ela é necessária. E ela é necessária respeitando a autonomia dos estados e municípios. O texto que lá está hoje concentra ainda mais recursos no governo federal. Não é possível que a conta de Brasília fique ainda mais cara em detrimento dos locais onde vivemos. A gente mora na cidade. Eu preciso que o prefeito tenha dinheiro para tapar o buraco, para oferecer uma educação pública infantil de qualidade, para o posto de saúde ter médico. Eu preciso de um estado com dinheiro para que a estrada que corta municípios tenha ali condições de ser cuidada, para ter os equipamentos estaduais bem preservados, as escolas estaduais bem preservadas, para ter a polícia bem paga. É o Estado que é responsável pelas polícias. Eu não quero mais mandar dinheiro para Brasília. Mandamos demais, volta quase nada. Então a principal reivindicação lá é essa. Os governadores reunidos, recado claro para Brasília. O governo federal está perdido, sem rumo. Vocês viram aí semana passada? MPs caducando porque o governo não tem interlocução com o Congresso. Uma delas foi sobre o CARF. Pouca gente falou sobre isso. O governo perdeu. Caducou a medida do Haddad. O Haddad, que é o ministro da Fazenda, parece mais perdido que segue em tiroteio. O homem que tem que cuidar da nossa economia está perdidão. Então esse é o recado dos governadores. Estamos unidos e vamos marchar juntos se necessário for. E o governador Ratinho Júnior sai muito prestigiado desse evento. Ele brincou que ele não é o presidente do COSUD, ele é o governador do COSUD, que ali tem governadores. Ele sai muito bem prestigiado, inclusive esse grupo que, nos bastidores políticos já está dando um recado claro que os estados vão marchar juntos, se necessário for, inclusive contra medidas arbitrárias e atrapalhadas do governo federal. É uma boa notícia. É uma excelente notícia.
Porque quando você enxerga esses governadores unidos, eles finalmente estão dando uma resposta a governadores de outras regiões que têm uma atuação conjunta. O próprio Romeu Zema, no final da sua fala, falou: olha, nós temos muito que aprender com os governadores do Nordeste, que durante muito tempo atuaram de forma conjunta. Aqui no Sul, Sudeste, muitas vezes a gente se enxergava simplesmente integrando o Brasil como um todo e não cuidava dos interesses regionais. E se você olhar ali com lupa, você vai perceber que em vários momentos a transferência de recursos da União para esses estados foi muito menor do que eles de fato transferem para o governo federal. Então, é um momento importante. Tem a questão da discussão, né, da reforma tributária, que é fundamental. O Mark trouxe aqui a analogia da questão da Inconfidência Mineira, e lá eles revoltaram por conta do quinto, que era o 20%, né? Tanto é que virou o quinto dos infernos, era por conta do percentual que eles tinham que transferir para a coroa portuguesa. Agora nós pagamos 33% de carga tributária e está tudo lindo. E eles querem aumentar ainda mais. Então, a reunião ela é importante porque, primeiro, traz o tema da federação de volta à baila. Segundo, mostra para todo o Brasil, inclusive para a população que vive dentro desses estados, o quão pouca atenção a União dá para quem aqui vive. A gente não pode esquecer disso. Pega o Paraná, a gente já falou sobre esse assunto. Quantas universidades federais nós temos aqui e quantas universidades estaduais? O Paraná, durante muito tempo, teve que se virar, resolver seus próprios problemas. A gente discute aqui as estradas. Olha quanto de investimento em infraestrutura a gente recebe e quanto dinheiro a gente transfere. Então, esses estados, eles precisam sim estar unidos. E por mais que no final o Romeu Zema tenha falado, dado aquele tom mineirinho, veja bem, não tem caráter eleitoral nenhum, não é 100% da história. Quando ali você tem 3 governadores que de uma forma ou de outra são colocados em pesquisas nacionais como possíveis candidatos, e você poderia ter até um quarto, né? Você tem o Romeu Zema, você tem o Tarcísio, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, você tem ali players nacionais, tanto é que o Eduardo Leite disputou as prévias dentro do PSDB. Então não se enganem, parte dessa conversa tem a ver com a reforma tributária, tem a ver com o federalismo, tem a ver sim com a forma como Brasília trata os paranaenses, mineiros, paulistas, residentes do Espírito Santo, cariocas, enfim, todos nós aqui do Sul e Sudeste, mas tem também sim como uma pré-articulação para ali na frente, quem sabe, todo mundo poder andar junto na eleição de 2026. Então, vale ficar atentos, porque Brasília não tem dado conta, de novo, o Sul e o Sudeste tem que se resolver por conta própria.